Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, você ligado aqui em mais uma edição do podcast. Eu sou o Gabriel Salaf, esse é o podcast número 24. Nossa satisfação em estar recebendo você aqui, nosso ouvinte, mais uma vez, em mais uma edição do nosso podcast. Esse agora para passar o resumo, aquele resumo tradicional da nossa data FIFA. Nossa repercussão de data FIFA sempre é muito completa, você sabe, é o nosso terceiro podcast, estamos gravando. Já fizemos um repercutindo os jogos do Brasil, já fizemos um repercutindo os jogos das eliminatórias sul-americanas. Teremos mais um semana que vem ainda sobre as eliminatórias asiáticas, essa primeira fase. Agora é a hora da gente pegar tudo que tem de geral, né, que não é eliminatória na data FIFA, e vir aqui debater, comentar o que aconteceu aí pelo mundo afora. Antes de apresentar quem está aqui comigo, convido você que está conhecendo o Ponte Verde agora, né, esse é o podcast do Ponte Verde, a seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok, @PonteVerde_, tem muito conteúdo, todo dia, a gente tem basicamente todo dia lá soltando alguma coisa diferente, algum material diferente. Confere lá, você vai gostar com certeza, tem muita análise, curiosidade, comentários, cortes aqui do nosso podcast. Também lembrando, temos nosso canal no YouTube, @PonteVerde_, também. Segue a gente lá, se inscreve lá. Se você está escutando no YouTube também, se inscreve no Spotify, deixe seu like, sua avaliação, também comente, né? Tem sempre uma interação aqui embaixo, tem sempre uma maneira de você participar, interagir, fazer o podcast com a gente. E também convido você a ser um apoiador do Ponte Verde. É muito importante para nós a gente começar a crescer, né, esse nosso projeto. R$10 por mês, pelo menos, no apoia.se/Ponte Verde. Sua ajuda é muito importante para nós, para a gente conseguir ter mais ferramentas, ter melhor maneira de trabalho, ampliar nossos horizontes e também fazer mais viagens, como fizemos no mês passado. Então, a sua participação, a sua colaboração é muito importante para a gente. R$10 por mês é um valorzinho ali significante. A gente sabe que para alguns vale muito, mas é um salgado ali, uma coca, então, poxa, dá uma considerada aí, se você achar que a gente merece, a gente agradece muito. Você não sai de mão abanando, todo mês tem um podcast especial, exclusivo para os apoiadores, além da participação de sorteio de brindes. Então, fique ligado, a gente conta muito com o seu apoio, apoia.se/Ponte Verde. Se não puder ajudar financeiramente, ajude compartilhando e levando o Ponte Verde e o podcast a todos os cantos aí, porque nós queremos fazer a melhor cobertura do futebol de seleções eliminatórias para a Copa do Mundo que existe, e a gente tenta fazer isso. Aqui comigo está de volta o podcast Felipe Augusto, da revista Série Z, para debater, né, Felipe, fazer esse resumão. Mês passado a gente fez com o Yuri Casari, agora você volta aqui, dê sua primeira palavra aí, temos seleções classificadas para Euro, Liga das Nações da CONCACAF definiu as quartas de final. Qual a sua primeira impressão nessa data FIFA de outubro? Seja bem-vindo. Na Europa, talvez a Escócia, né, uma classificação aí tranquila, algo que não é muito comum na Escócia. A Escócia realmente tem aquele sofrimento, aquela coisa, aquele drama. Na CONCACAF Santa Lúcia, quero muito falar sobre essa seleção, e os amistosos, né, destacar, fazendo meia-culpa para o Japão, que você está fardando a camisa, para quem não sabe, não estão vendo, mas o Salaf está fardando a camisa. Acho que é o meu meia-culpa para a geração japonesa aí. Meia-culpa com alguns anos de atraso, né? Não é de hoje que o Japão tá voando, o Felipe tá tendo que lavar a boca com sabão há muito tempo. Então a gente vai começar aí, como o Felipe já deu spoiler, nas eliminatórias para a Eurocopa, né? Nós tivemos aí algumas seleções classificadas. Vamos começar lá pelo grupo A, que é o grupo da Escócia. Tivemos aí em Sevilha, no dia 12 de outubro, no feriado de Nossa Senhora Aparecida, Espanha 2-0 na Escócia. A Escócia, se ganhasse esse jogo, já se classificaria. Teve um gol anulado da Escócia, cara, que nesse jogo que foi a brincadeira, na minha opinião. E aí, a Noruega goleou o Chipre por 4-0. Aí, na oitava rodada, aconteceu no domingo, dia 15, a Geórgia, né, disse que folgou na rodada anterior, fez 4-0 no Chipre, e a Noruega perdeu para a Espanha por 1-0. A Espanha e a Escócia, que folgaram nessa rodada, se classificaram. As duas seleções estão com 15 pontos na primeira posição, já estão garantidas na Eurocopa, porque a Noruega, que é a terceira colocada, tem 10 pontos, mas só joga uma vez nessa competição. A Geórgia é a quarta colocada com 7 pontos. A Geórgia tem uma situação mais confortável por conta da repescagem, e o Chipre não pontuou até agora, é o lanterninha. Então, Felipe, Escócia classificada, a Espanha também, né? A Escócia poderia ter perdeu 100% de aproveitamento, mas de qualquer forma é uma grande classificação da Escócia, e fica um pouco da decepção por conta da Noruega, né? Que ainda pode ir pela repescagem, mas é muito difícil o cenário para a Noruega conseguir uma vaga para a repescagem. Exato, né? Isso que eu até ia citar, né? Primeiro falando sobre a Escócia, né? Falei aí que não teve drama, né? Acho que é algo incomum para a história da Escócia, né? Não teve, porque realmente não foi difícil classificar num grupo onde o hype, digamos, estava muito em cima da Noruega e até da Geórgia, né?
Para muitos não seria nenhuma surpresa se a Escócia fosse até a quarta colocada nesse grupo, tendo em vista que a Geórgia, apesar de tudo, né, só tem entre aspas o Kvaratskhelia, né, e acabou que a Escócia conseguiu se classificar com uma tranquilidade imensa, digamos, até venceu a Espanha, né, num jogo aí, né, então isso foi determinante. A Escócia teve uma classificação tranquila, algo que não é muito comum na história da seleção, uma classificação merecida, não tem muito o que citar, e a Noruega realmente tem uma situação bem complicada, se tratando até mesmo, né, da repescagem, né? A gente tem aí a Bósnia e a Finlândia, né, que já estão classificados para essa repescagem para a Liga B, da Liga das Nações. Israel e Sérvia ainda tem chance, né? A Sérvia ainda tem a possibilidade de classificar diretamente. Israel tem a questão ainda da guerra, né, que atrasou os jogos da seleção. E tem a Ucrânia e a Islândia na frente de espera. Então são várias seleções na frente da Noruega para ter essa vaga, né? Então, uma situação bem complicada de uma seleção que tinha muita expectativa, não só pelo Haaland, mas também pelo Odegaard. São dois jogadores, né, de muito potencial, que poderiam fazer muita diferença, mas acabou que não aconteceu. Teve alguns jogos que eles não jogaram juntos, né, não puderam atuar juntos, e o Kvaratskhelia não pôde também atuar em todos os jogos, né? Acabou também que ficou lá para trás, mas sem essa situação confortável, porque foi muito bem na Liga C, né? Também tem vaga garantida no playoff, tem vaga garantida no playoff, vai disputar aí a vaga na Euro, que escapou na temporada passada, na edição passada para a Macedônia do Norte. E o Chipre, né, que acho que em anos anteriores conseguiria tirar um pontinho de alguém, dessa vez fazer uma campanha bem abaixo, né? O Chipre que tem uma liga, entre aspas, forte, né, para o padrão do Chipre, mas não consegue desenvolver a sua seleção, né? Muitos jogadores estrangeiros na liga, até consegue naturalizar alguns, mas não consegue, até consegue agora ter mais jogadores fora da Grécia e Chipre, né, ali espalhados pela Europa, mas não conseguiu aí ter uma seleção forte, está eliminado faz um bom tempo, mas é uma decepção por não ter conseguido pontuar, né? E aí agora, mas só realmente citando que é uma daquelas seleções assim, que é uma seleção que eu gosto muito, particularmente, a Liga, Costa Liga, que é uma seleção que me iludiu por algum tempo e agora já perdi essa ilusão, porque realmente não vai para frente, não. O Chipre aí, se a gente for pegar para em questão de liga, das três, né, tirando a Liga Espanhola e a Liga Escocesa, para mim é a melhor que a Liga Georgiana e melhor que a Liga Norueguesa, em questão de qualidade, sem dúvida, mas a seleção fica para trás. Só explicando, né, certinho essa questão da repescagem, a Finlândia e a Bósnia estão garantidas porque elas não têm mais chances de chegar à Euro pelos seus grupos. Então elas estão ali nessa zona de cima, e aí você tem a Escócia, que já está classificada. Lá na Liga B, os 4 primeiros são Israel, Bósnia, Sérvia e Escócia. A Escócia já está na Euro. Então essa vaga fica para a Finlândia, que vem na sequência, e a Finlândia também está classificada, já não tem mais chance de ir pelo seu grupo. Então, o que daí depois vem a Ucrânia, que no momento está se classificando junto com a Sérvia, e a Islândia está indo. A Islândia, ela é uma acima da Noruega. O que a Noruega precisa torcer é que Israel, né, vá também direto, que Israel ainda, por conta dos jogos atrasados, 2 jogos atrasados, ainda tem chances, né? Vai jogar ainda 4 vezes, né? Vamos ver como que a UEFA vai fazer quando chegar lá em Israel, a gente comentar isso, como que a UEFA vai fazer para repor esses jogos que são de suma importância, porque o grupo de Israel está bem bolado. Então, a Noruega basicamente tem que torcer para as vagas diretas, né, dos seus grupos ficarem assim, mas uma seleção que tem que entrar para ela ir para repescagem é Israel. Então, tem que ficar lá a Sérvia, tem que ficar a Ucrânia. A Ucrânia acho que é o mais difícil, né, de ficar. E Israel também direto no seu grupo para liberar mais uma vaga para a repescagem cair no colo dela. Então agora a gente vai falar agora sobre o grupo B, né, o grupo B que tem a França, tem a Holanda, e o Mbappé fez, de novo, tratou a Holanda como filhote, né, um jogaço em Amsterdã, 2-1 para a França. E nessa mesma rodada, no dia 13, a Grécia venceu a Irlanda por 2-0. E aí no dia 16, a 8ª rodada, a Grécia tinha vantagem, né, contra a Holanda, tentou, mas no finalzinho ali, um pênalti, o Van Dijk fez o gol da Holanda, e a Irlanda goleou o Gibraltar por 4-0. Gibraltar folgou na rodada anterior, e nessa última, a França folgou. França, 18 pontos, já está na Euro. Holanda tem 12, a Grécia tem 12, Irlanda 6, Gibraltar 0. Pode até quem vê falar, nossa, tem uma disputa ali entre Holanda e Grécia, mas só que a Grécia só joga uma vez e a Holanda joga 2. Ou seja, a Grécia perdeu uma grande chance ali, né, Felipe, de conseguir essa vaga direta, tendo esse confronto direto contra a Holanda e perdendo o jogo no finalzinho, né, da pior maneira possível. Pois é, para a Grécia, né, também
um certo renascimento, né? Uma seleção que foi muito mal nos anos anteriores em eliminatórias, conseguiu ter criar, entre aspas, essa disputa com a Holanda, que na verdade não existe, né? Que é bem difícil que a Holanda perca essa vaga direto na Euro. E agora tem essa questão, é um grupo definido, apesar dessa pontuação, né? Mas como se citou, né? 2 jogos para a Holanda ainda, apenas 1 para a Grécia. A Irlanda, que venceu apenas 2 jogos nessas eliminatórias, os 2 para Gibraltar, não conseguiu nem tirar pontos da Grécia, que seria uma disputa aí, teoricamente, né? Porque a França e a Holanda são as grandes favoritas, estão confirmando isso. A França com uma boa distância, não perdeu nenhum jogo, não empatou nenhum jogo, confirma muito bem o seu favoritismo, e tem mais 2 jogos ainda para ampliar essa pontuação, terminar com 100%. Então é um grupo aí que tem a numeração diz uma coisa, mas a realidade é outra, né? Bem provável que a Holanda confirme sua vaga com tranquilidade, né, em 2 jogos para isso, e a Grécia fique pelo caminho ou tente ainda alguma coisa pela Liga das Nações, pelos playoffs. A Grécia vai para a ligação para repescagem porque ela foi a segunda colocada na Liga C, né? Ela só perde para a Geórgia. Então ela não se classificando pelo grupo já está automaticamente playoff, mas tem que disputar essa vaga, né? Contra a Geórgia e outras seleções que vierem da Liga C. Se não estou enganado, a Irlanda está na Liga B, tá? Já está fora. Mas a Irlanda tem aquela situação que foi até pauta da Trivela, né? Que era bom perder. Uma combinação louca de resultados para tentar Para tentar ainda ter chance. Né? Mas, enfim, ponto acho que importante, né, para explicar é que eu acho que a Grécia perdeu a chance de, se ganhasse da Holanda, né, acho que isso seria uma situação diferente, porque tá bom, o próximo jogo, o único jogo que a Grécia tem ainda é contra a França, né, que também não é coisa fácil. E a Holanda ainda pega justamente os 2 eliminados, né? Então, mas a Grécia poderia, se tivesse ganho o jogo da Holanda, jogar por empate contra a França e vai para a Euro, né? Então, acho que isso pega um pouco, poderia ser uma chance assim, de se classificar com antecedência, digamos assim. Então, vamos agora para o grupo C, que tem Inglaterra, tem Itália. Na 7ª rodada, dia 14 do sábado, a Ucrânia venceu a Macedônia do Norte por 2-0, um confronto direto, né? As 2 seleções tinham a mesma pontuação, estavam próximas à tabela, né? Mesma pontuação, no caso. E a Itália venceu Malta por 4-0. A Inglaterra folgou aqui nessa rodada. E no dia 17, na 8ª rodada, em Wembley, a Inglaterra bateu a Itália por 3-1 de virada. E também de virada, a Ucrânia venceu Malta por 3-1. Macedônia do Norte folgou na rodada. Então, a Inglaterra, já classificada para a Euro, tem 16 pontos. A Ucrânia tem 13 pontos e é a segunda colocada. A Itália, terceira colocada com 10. A Macedônia do Norte é a quarta com 7. E Malta não tem nenhum ponto. Felipe, situação, mais uma vez, desesperadora para a Itália. O que pesa aqui para a Itália estar para trás é o jogo contra a Macedônia do Norte, né, que foi um empate que a Itália sofreu no final. E se nenhuma zebra acontecer de novo, porque vai ter Itália e Macedônia do Norte na próxima rodada, quando a Ucrânia folga, poderemos ter um Itália e Ucrânia na última rodada espetacular. O problema é que só depende da seleção da Itália fazer o seu papel contra a Macedônia do Norte, quem sabe que nos últimos anos está complicado. Exatamente, né? É até estranho falar isso, mas é o que as últimas 2 eliminatórias de Copa, né, mostraram que a Itália depender dela própria foi complicado, né? Inclusive contra a Macedônia do Norte, né, que provocou uma grande zebra aí na última eliminatória, né? A Inglaterra desfilando, quer dizer, o Bellingham desfilando, né, não só na seleção, não só no clube, mas na seleção, talvez o jogador mais em melhor fase nesse início de temporada europeia, né? Muito bem aí nas competições. E a Ucrânia, esse jogo contra a Itália vai ser vital, né, para ter essa definição, enquanto a Macedônia do Norte, né, que não conseguiu repetir a campanha, apesar que foi pelos playoffs, né, pela Liga das Nações, conseguiu a vaga na Euro, né, tinha essa expectativa, né, de tentar fazer com que a geração tivesse uma força, mas caiu num grupo muito difícil, né, apesar que a Ucrânia tem todas essas dificuldades em relação ao que vem passando no país, apesar que muitos jogadores atuam fora também da Ucrânia, né, não atuam no local, a Liga até voltou e tal, mas a Itália consegue ainda se complicar um pouco, né, ainda tem a Liga das Nações também que pode ter o playoff, mas a gente sabe que o histórico atual da Itália no playoff, tirando, claro, a Euro, que foi campeã, não vem sido bom, mas acho difícil, mesmo nas vezes que foi eliminado da Copa, na repescagem para a Copa, né, era difícil de acreditar, e dessa vez continuou sendo difícil de acreditar,
Ainda acredito que passe para a Euro, consiga vencer aí a Ucrânia, mas é aquilo, né? Um empate aí caso tropece contra esse trauma que é a Macedônia que se criou aí, mas ainda acredito que passe, consiga essa vaga para a Euro para tentar manter o título lá na Itália. Pois é, e a Macedônia acho que se complicou nos jogos contra a Ucrânia, né? Perdeu os dois, que acho que era a disputa de quem poderia incomodar, inclusive nesse jogo, né? O jogo foi muito parelho entre Ucrânia e Macedônia do Norte. A Ucrânia ganha de 2-0 com um gol no finalzinho, um golaço também, que o cara pega o goleiro adiantado. Tá lá na nossa rede social, inclusive, esse gol da Ucrânia. Mas, e ainda se complica um pouco contra a Malta, né? Malta entrega o jogo, porque Malta sai na frente, mas daí o zagueiro faz um gol contra ridículo, um pênalti, o goleiro quase pega. E aí o Mudryk no final desencanta, né? Pela seleção, faz um golaço. Vamos ver aí, fica muita expectativa para essa última rodada. Vamos agora para o grupo D, o grupo que teve, acho que, os resultados mais surpreendentes da rodada. Né? No dia 12, quinta-feira, a Letônia saiu do zero e venceu a Armênia por 2-0, e a Croácia perdeu em casa para a Turquia por 1-0. A País de Gales folgou nessa rodada. E aí, no dia 15, pela oitava rodada, a Turquia fez 4-0 na Letônia, confirmou sua vaga, e País de Gales fez 2 Croácia. A situação do grupo é o seguinte: Turquia já classificada, 16 pontos na liderança, País de Gales tem 10, Croácia tem 10, Armênia tem 7 e a Letônia tem 3. Então, a País de Gales e Croácia vão jogar as 2 rodadas, então tem os dois brigando por essa vaga. O diferencial é que a País de Gales ainda vai pegar a Turquia, a Croácia só joga com Letônia e Armênia, e a Armênia acho que só se decepciona com a Armênia quem quer, né? Porque é surreal, cara. Tava ali, ó. Talvez ninguém sabia que a Croácia ia perder os 2 jogos, mas, cara, se a Armênia tivesse ganhado a Letônia, que não tinha feito um ponto até agora, a Armênia tava junto. E a Armênia vai lá. Enfim, como que você vê a situação desse grupo aí, que tá bem embolada, né, Felipe? Era isso que eu ia falar sobre a Armênia. A Armênia conseguiu vencer Gales em rodadas passadas e consegue perder para a Letônia agora, né? Podia sair empatado no empate triplo, né? Como você citou, né? São 3 seleções aí, tirando a Turquia, a líder e a lanterna, que teriam 2 jogos para disputar ainda. Então a briga seria bem interessante. A Croácia numa situação que bem surpreendente, né? Apesar de, não sei se é que o trauma de perder a Liga das Nações anterior, né, acabou não se refletiu nas outras rodadas, porque tinha vencido 2 partidas e agora perdeu 2, né? A Turquia muito bem, com uma geração bem legal, bem interessante, uma geração que não é tão envelhecida assim, com muitos jovens, né? Você tem ali o Yildiz da Juventus, o Yildirim do René, o Arda Güler do Real Madrid, que não foi convocado dessa vez, mas também é um jogador aí com potencial, Kukçu do Benfica, né? O Çalhanoğlu, que não é jovem, mas tem 29 anos, então tem potencial para levar a seleção talvez aí para 2026, que é o grande objetivo de voltar, né, à Copa do Mundo, né? Depois daquela esse grupo tem 2 seleções que marcaram uma geração, entre aspas, e nunca mais voltaram para a competição. A Turquia em 2002, a Letônia em 2004, né? A Letônia uma zebraça, né, naquela Euro, e a Turquia, que foi terceiro colocado naquela Copa e nunca mais voltou também, né? Teve boas Euros disputadas, mas agora tem uma geração jovem, né, com poucos jogadores veteranos mesmo, então consegue ter uma geração que pode aí galgar coisas boas não só em Euro, mas também em Copa, e conseguiu confirmar bem a sua vaga num grupo que talvez era uma terceira força, apesar de País de Gales tem essa entre-safra, né? Perdeu o Bale aí, que era muito bom na seleção, não vinha tão bem assim. Perdeu alguns jogadores também de experiência, né? Que se retiraram da seleção. O Ramsey, vez e outra joga, se machuca muito atualmente, não jogou essa data FIFA, inclusive. Agora tem essa disputa, né? A Croácia está bem, assim, tem a vaga no playoff, né? Garantida pelo vice-campeonato na Liga das Nações, mas é uma eliminatória bem esquisita da equipe, né? Quer dizer, é uma data FIFA esquisita, né? Porque a campanha anteriormente era tranquila, né? Agora que ficou desesperadora. País de Gales vinha de 2 derrotas, agora teve 2 vitórias, agora trocou, né? A Croácia que vinha de 2 vitórias, agora tem 2 derrotas, né? E a Armênia perdeu uma grande chance, né, de realmente encostar nessa briga, né? E sendo que vinha de 2 derrotas também, né? Então podia até estar até à frente, claro que era difícil, mas esse jogo contra a Letônia realmente não podia perder, acabou perdendo. A Letônia que não tem mais Verpakovskis, não tem nem Rui Neves, conseguiu vencer a Armênia, que é uma gangorra, né? Uma seleção que realmente, como você citou, é uma seleção que não dá para entender, ou dá para entender, mas realmente
Eu fico mais, não dá para entender do caso. Realmente não dá para entender, não é a primeira vez que a gente vê a Armênia nessa situação, e a Croácia fica esse alento, né, que vai pegar a Armênia e a Letônia, né, nas 2 rodadas, precisando aí provavelmente ganhar as 2. Vamos ver, né, como que vai ser essa última rodada desse grupo. Vamos agora para o grupo E, que tem a grande surpresa, acho que nem precisa se alongar para falar da Albânia mais, porque já falamos muita coisa da Albânia. Ganhou novamente, fez 3-0 na Tchequia, assim, com autoridade, e na Polônia ganhou de 2-0 da Elias Faroe. Esses jogos disputados no dia 12, na quinta-feira. E aí no domingo, dia 15, a Tchequia ganhou de 1-0 da Elias Faroe, e a Polônia vacilou. Agora não tem desculpa de Fernando Santos, estava sem o Lewandowski, empatou em 1-1 com a Moldávia, dentro de casa. A Albânia é 13 pontos, muito perto da classificação. Tchequia, segunda colocada com 11. A Polônia tem 10 pontos, mas a Polônia só joga mais uma vez, tem esse ponto. A Moldávia ali ainda de olho, tem 9 pontos, ainda pode chegar. E a Sória com 1 ponto. Felipe, acho que agora, todo mundo já falou, já fez festa com o Silvinho, nós já fizemos um monte disso aqui, mas agora o foco fica total na extensão da Polônia, que tem um jogo para salvar a sua vida, e um jogo contra a Tchequia, ou seja, não pode nem pensar em vacilar, e depois tem que ficar secando ali. Tem Tchequia e Moldávia na última rodada, ou seja, ganhando da Tchequia, provavelmente a situação já fique mais tranquila, porque vai ter Tchequia e Moldávia, e a Moldávia pega a Albânia, né, precisando ganhar o jogo para se classificar. Mas é uma situação tanto quanto desesperadora, muito mais que da Polônia, da Croácia, por exemplo, que a gente estava falando antes. A Polônia, né, desde a Copa do Mundo, acho que até antes, né, a Polônia é um time muito, assim, muito sem graça, assim, o modo de jogo é muito sem graça, a dependência do Lewandowski é muito grande, até mesmo a superestimação que existe, né, dentro da seleção também, porque o futebol de seleções tem um pouco disso também quando é tratado, né? Você tem um grande craque, parece que você tem 11 Lewandowski na seleção da Polônia, e não é assim, né? Não que a Polônia não tenha jogadores bons, né? Você tem o Milik, né? O Zelinski, você tem uma zaga boa, um goleiro bom, mas é um time que parece que não engrena, né? A Copa do Mundo foi o futebol mais chato que se apresentou, e continua nessa, né? E a situação é essa, né? Você tem aí uma situação onde você pega a segunda colocada, que é uma seleção forte, parelha a sua, que não tem mais aqueles grandes jogadores de outrora, mas que tem depois a Moldávia, né? Que tem ainda chance de classificação, inclusive uma grande campanha da Moldávia, que fica aí bem escondida, tem chance de classificação também, direto, não teria mais chance pelos playoffs. A Moldávia tem aí uma boa fase em 2004 e 2014 em eliminatórias, depois caiu muito aí nessa disputa, mas a Polônia realmente, se com o Lewandowski já é difícil de ver um jogo da Polônia, sem ele é pior ainda, parece, cai muito de qualidade, e a República Tcheca consegue ali se manter, né, e assim, tomou um baile da Albânia, né, o carrossel albanês, como eu citei na Série Z. O Silvinho faz um trabalho extraordinário, não só ele, né, o Zabaleta, o Doriva também, consegue ele, identificar os jogadores, né, e formar um time, uma seleção bem forte. Eu me iludo muito fácil com seleções, e assim, eu já quero muito ver o que pode cair nas eliminatórias para a Copa, né, para ver se tem chance, ainda mais com esse aumento que tem ali na Europa. Ainda acho difícil, mas não é impossível. Mas é uma questão que a tabela agora é muito tranquila. Talvez esse Albânia e Moldávia pode ter algum problema, porque a Moldávia ainda tem essa esperança, né, de classificação, pode motivar, o que pode também ser bom para a Albânia, caso a equipe venha muito com autoconfiança, né, e consiga resolver. A Albânia é melhor que a Moldávia, isso não tem muito segredo. Uma grande campanha, tá? Assim, para mim é a grande campanha das eliminatórias, mais do que a Escócia, que vem muito tranquila nessas eliminatórias, e é um futebol bem agradável também, né? Assim, a diferença de pontos, né, não é grande, né? São 3 pontos para a Polônia, que tem um jogo a mais, mas os 2 próximos confrontos, né, nos dão essa impressão de que tudo leva a crer que a Albânia vai se classificar, né? Não tem como não se empolgar, mesmo sabendo que no futebol alternativo, nas seleções menores, a gente fica sempre com o pé atrás, mas é difícil não ficar na expectativa de que realmente vai acontecer da Albânia se classificar novamente para a Euro.
A Albânia ali, ela vai jogar com as Ilhas Faroe na última rodada, né? Então, independente de acontecer contra a Moldávia, vai ter um confronto bem tranquilo, digamos assim, né? Para garantir a classificação. Ela precisa vencer, né? Ela tá basicamente uma vitória disso e tendo esse confronto, né? A Moldávia ali ainda precisa ganhar os 2 jogos. A Moldávia, para ir direto, precisa ganhar os 2 jogos, independente de qualquer resultado. Ganhou da Albânia, ganhou da Tchequia, a Moldávia vai. Então, vamos ficar de olho aí. Também vai ser uma decisão muito legal no grupo E. Hoje não tem mais o que decidir no grupo F. Já temos os 2 classificados. Infelizmente, o fato triste, lamentável da rodada foi nesse grupo, né? O ataque terrorista durante o jogo Bélgica e Suécia, em Bruxelas. Os resultados dessa rodada, na sexta-feira, dia 13, o Azerbaijão ganhou da Estônia por 2-0, primeira vitória do Azerbaijão na competição. A Bélgica ganhou da Áustria por 3-2 e garantiu sua vaga. A Suécia foi nessa rodada. E a Áustria, na segunda-feira, dia 16, bateu o Azerbaijão por 1-0. O jogo entre Bélgica e Suécia foi suspenso, estavam 1-1 no intervalo. A Estônia folgou nessa rodada. Mas as 2 seleções já classificadas desse grupo são Bélgica e Áustria, que tem 16 pontos. A Suécia, que não chegou a jogar, né, de fato, nesse grupo tem 6 pontos, um jogo a menos. A Azerbaijão com 4, a Estônia com 1. Surpreende, né, Felipe? Acho que a gente esperava, até mesmo por a Bélgica não vir com uma grande fase, né, a gente esperava uma briga maior ali entre Suécia, Bélgica e Áustria. A Suécia perdeu os confrontos diretos logo na primeira ronda, né, primeiro turno, e ficou para trás, e isso foi comprovado nessa data FIFA. Uma hora o 4-4-2 da Suécia ia chegar ao fim, né? Não ia dar certo. Não chegou, e chegou essa hora, né? Em 96, que não ficava fora de uma Euro, agora não tem mais chances de classificação, nem mesmo pelos playoffs, né, das eliminatórias. A Áustria, a Bélgica perdeu muito, né, assim, em relação ao que tinha de qualidade em 2014, 2018, né, e também nas Euros que teve esse período, né, mas ainda tem uma seleção melhor que a Áustria e a Bélgica, conseguiu uma classificação tranquila, e a Áustria, que para mim era que competiria, né, com a Suécia, também teve uma classificação sem sustos, né, conseguiu colocar a Suécia bem abaixo aí, e vai para a Alemanha também disputar mais uma Euro. Uma seleção que por muito tempo você esperava coisas melhores em relação à Copa, mas na Euro consegue aí se classificar, né? Decepciona muito, né, ainda em metade de Copa, talvez esse passo ainda que precise, e quanto mais tempo perde, né, o Alaba fica mais velho, que é o grande representante dessa geração, e você perde essa oportunidade, né, apesar que o Salzburg, né, consegue aí fazer com que o time tenha bons jogadores austríacos, apesar de o time importar muitos jogadores, mas é algo para se aproveitar, que pode ser que seja a última chance agora para 2026. A Euro está garantida, né? Então é um ponto a favor daí da Áustria. E sobre a Bélgica, ainda parece que tem um pouco ainda tem alguns talentos ali para garimpar, ainda não será igual foi aquela geração, né, que a gente cita, por exemplo, o Hazard, né, que acabou se aposentando tão precocemente, tratando de idade e tal, né, mas ainda tem bons nomes para competir. Não será favorita, né, na Euro, mas continua sendo uma seleção forte dentro do padrão do que as eliminatórias pedem, né? Então a Suécia realmente, né, não temos o Kulusevski, né, que é uma grande perda, né, para a competição, mas acontece, né? Esse estilo de jogo da Suécia realmente também é outro jogo também que muito cansativo, muito chato de se ver, e não se renovou. Uma hora a conta chega, que chegou agora, né? Acabou que ficou fora de campanha bem ruim aí, com uma vantagem de 9 pontos para a segunda colocada, uma Liga das Nações muito ruim também, e agora está fora da competição, vai ter que se reinventar muito para tentar alguma coisa para a Copa 2026, que vai ter que trabalhar bem aí para tentar alguma coisa que também é bem difícil. Pois é, perfeito. Então vamos agora passar, dar uma aceleradinha aqui. Vamos para o grupo G. Grupo G, que também temos a seleção, praticamente as duas seleções classificadas, ainda muito próximas da classificação. No sábado, dia 14, tivemos a Bulgária perdendo em casa para a Lituânia por 2-0. A Bulgária não se ajuda. E a Hungria venceu novamente a Sérvia por 2-1. O Montenegro folgou nessa rodada. E na terça-feira, dia 17, a Sérvia bateu o Montenegro por 3-1 e a Lituânia perdeu a grande chance, né, de fazer a sua rodada da vida. Estava ganhando de 2-0 da Hungria e acabou tomando um empate. A Hungria lidera com 14 pontos, a Sérvia com 13 pontos, Montenegro tem 8 pontos, a Lituânia tem 6 pontos e a Bulgária lanterninha com 2 pontos. O grupo está dando a lógica, né, aqui, Felipe, né, que é a Hungria e a Sérvia chegar a essa classificação e já estão muito próximas, né? Montenegro tentou fazer uma graça, a Lituânia também fez sua graça, mas
tá dando a lógica e provavelmente não vai sair disso. Isso, dando a lógica, né? A Hungria serve bem e a Montenegro sempre decepcionando. Montenegro já larguei a mão assim há uns 6 anos, assim, porque realmente é uma seleção que eu apostei muito lá atrás, ainda mais que na época que tinha Jovetic e Vucinic, né, que é um ataque muito bom, mas que depois acabou que se perdeu muito e agora vive uma safra bem ruim, bem abaixo, e é uma seleção bem de uma qualidade bem abaixo, como se tem, né? A Hungria se aproveitando muito do Szoboszlai, né, do Liverpool, grande representante da seleção, consegue também aproveitar bem os jogadores do RB Leipzig, né, e a Sérvia não consegue ser a protagonista mesmo, né, que tem um time melhor, que tem um elenco melhor do que a Hungria, mas não consegue se valer disso, né, e a Bulgária também é outra seleção que é impressionante, assim, né, eu nem falo, assim, eu não vivi a época do Stoichkov e tal, mas não consigo nem lembrar no Berbatov e Petrov, né? Eu nem quero o Stoichkov, mas uma coisinha de Berbatov e Petrov tá bom já. E é realmente uma seleção que caiu muito de qualidade. Foi a melhor eliminatória que eles fizeram, né? Chegaram até a Euro, se não estou enganado, ou bateram na porta da Euro de 2008 com o Berbatov. Foi, acho que, a última briga da seleção da Bulgária. De resto, realmente tem complicado. Eles foram em 2004 e 2008, eu acho que tentaram depois. Vamos agora para o grupo H. No grupo H, nós tínhamos uma situação bem embolada, mas ao final dessas rodadas, a situação ficou mais resolvida, né? No grupo H, no sábado, dia 14 de setembro, Sérvia do Norte vencendo por 3-0 San Marino. A Eslovênia fez 3-0 na Finlândia, um grande jogo do Česko. E a Dinamarca fez 3-1 no Cazaquistão. Aí, na 8ª rodada, o Cazaquistão, de virada, venceu a Finlândia por 2-1 na terça-feira. A Eslovênia fez 1-0 na Minodote. E no grande jogo, talvez, da rodada, a Dinamarca venceu o San Marino, que fez um gol, né? Que é um grande fato, assim, quando o San Marino faz um gol, que é uma coisa muito rara. Dinamarca 2-1 em San Marino. Grupo que estava muito embolado no começo dessa rodada, se classifica esse caminho aí para ficar tranquilo. Eslovênia e Dinamarca deram com 19 pontos. O Cazaquistão tem 15 pontos, ainda está na briga, mas está bem complicado. A Finlândia já ficou para trás com 12, e o Minodote com 6, San Marino com 0 pontos. Acho que pelo começo que foi esse grupo, né, Felipe, com a Cazaquistão, com aquela companhia sensacional, a Finlândia também ganhando tudo, a gente com muita expectativa. E agora chega aí já com a lógica prevalecendo e provavelmente com a Eslovênia e a Dinamarca conseguindo essa classificação de maneira tranquila. Esse era meu destaque também, né? Então, estava muito equilibrado, de repente agora desgarrou, né? Os eslovenos e Dinamarca conseguiram dar uma desgarrada. A gente tem um eslovênios e Cazaquistão por vir ainda, que pode dar alguma coisa de emoção, mas... Deixa eu completar, eu fui ver aqui a tabela, é que a próxima rodada é Dinamarca e Eslovênia, e a última rodada é Eslovênia e Cazaquistão. E o Cazaquistão pega San Marino, ou seja, pode ainda chegar na rodada com Cazaquistão e Eslovênia para disputar a vaga direta, mas a lógica é a Eslovênia ganhar do Cazaquistão na Eslovênia e seguir normal. A Dinamarca é uma seleção que ela também não está empolgando tanto assim, apesar de ter conseguido desgarrar, né? Não veio de uma Copa tão boa assim, que teve uma expectativa muito alta para cima dela. E tomar um gol de San Marino, apesar de a gente gostar muito de ter visto isso, não pode, né? Vamos combinar, né? Ainda mais que foi 2-1, não foi tipo 7-1, 6-1, foi 2-1. Foi um empate, né? Não foi também 2-0 e um gol depois do San Marino, né? Um gol espetacular, né? O San Marino aqui fez 4 gols, né? 3 gols na última década em seleções que foram para a Copa. A Dinamarca foi agraciada dessa vez aí, um gol tomado, né? E fica essa expectativa, né? Para a próxima data FIFA com esse confronto do Cazaquistão, né? Que realmente fez uma campanha. Faz uma campanha espetacular aí, que poderia ser premiada com essa classificação. Por um lado, a Eslovênia vai ser muito legal caso classifique ver o Oblak, né, que é um grande goleiro dessa geração, estreando uma competição de grande importância, que é a Euro. Então, tem esse lado positivo também, mas o Cazaquistão, claro que tem um ponto bem maior, claro que é uma seleção alternativa, uma seleção estreante, né, uma seleção que não é europeia, digamos, né, que vem da Ásia, mas o grupo desgarrou, infelizmente, né? E agora vamos ver se pelo menos a Eslovênia e a Cazaquistão se unem aí, né? Porque tem esse confronto direto depois na última rodada. E só lembrando que o Cazaquistão, caso não vá diretamente, é uma seleção agraciada, né? Já direto para a vaga do playoff. Se não for, já está garantido ali, porque está na 4ª colocação da Liga C,
A Turquia está no meio ali já garantida as 5 primeiras ali, que são Geórgia, Grécia, Cazaquistão e Luxemburgo estariam indo. Então fica aí essas seleções aí. Agora já para o grupo I, que entra naquilo que eu falei, porque é importante o jogo de Israel acontecer. Nós tivemos no dia 12, na quinta-feira, a vitória do Kosovo, importantíssima vitória do Kosovo, a primeira, enfim, o Kosovo ganhou, né? Depois de uma chuva de empates, 3-0 para cima de Andorra, e Belarus e Romênia empataram em 0-0. Israel e Suíça não aconteceu. E aí, no dia 15, no domingo, a Suíça deu um mole, quase tomou uma zebraça dentro de casa, empatou em 3-3 com o Belarus. Belarus fez 3-1 aos 40 do segundo tempo, e a Suíça conseguiu empate nos acréscimos. E a Romênia fez 4-0 em Andorra. Kosovo e Israel não aconteceu. A classificação, Romênia com 16 pontos. A Suíça tem 15 e um jogo a menos, o jogo contra Israel. Israel tem 11 e 2 jogos a menos. Kosovo tem um jogo a menos, é o quarto com 7. Belarus é o quinto com 6. E Andorra com 2 pontos. Por que é importante acontecer? Se Israel vence os 2 jogos, Israel vai para cima, né? Israel entra e assume a liderança do grupo até. Então é importantíssimo saber qual vai ser o plano da UEFA para fazer esses 2 jogos acontecerem, porque o Kosovo também, ganhando de Israel, entra na briga ali, né, dependendo do resultado de Israel com a Suíça, enfim, ainda respira, tem uma oportunidade para a Euro, enfim, fica muito em aberto, e também tem a questão da Liga das Nações. Mas acho que o grande fator desse grupo que chama atenção, Felipe, é a liderança da Romênia, né, que vem fazendo um trabalho bem consolidado, bem legal nessa Euro. Eu imagino que a Romênia estará na Euro, né? E a Suíça, que deu aí essa escorregada, que o Suíça já tinha empatado com o Kosovo na rodada anterior em casa, fora de casa, mas enfim, tá dando sopa pro azar a Suíça, né? Podia dar mais sopa pro azar, porque assim, no meu top 5 seleções sem graça, ela tá lá bem ranqueada lá no meu ranking, assim. Belarus vacilou demais, né? 3-1, né? Fora de casa, podia ali. Assim, não mudaria muita coisa em relação à classificação, né, para Euro, né, porque chegaria a 8 pontos, né, e Israel também tem essa questão de jogos atrasados, Suíça teria 13, então ainda seria bem difícil, mas para quem gosta de futebol, para quem gosta de zebras, seria bem interessante também para ver essa briga, né. No caso do Kosovo também é outra seleção que parecia que teria um protagonismo, entre aspas, ali entre as seleções. Não conseguiu ainda demonstrar isso, conseguiu pelo menos essa primeira vitória nessa edição das eliminatórias, e o grupo fica bem comprometido, né, pela questão de Israel, né, que fica aí com 2 jogos, né, mais 4 jogos para se disputar, né, a única seleção que tem 4 jogos para se disputar nessa edição, e a Romênia, comandada novamente por um Raj, né, consegue aí se consolidar bem aí. Eu acho que o grande sonho da Romênia é voltar, né, para uma Copa, né. Você vê, sendo não nostálgico, né? Você vê que aquela geração de 94, né, que tinha a Romênia de Raj e a Bulgária de Stoichkov, as 2 seleções entraram em um declínio muito grande no começo desse século, agora conseguiram aí, a Romênia até mais ainda do que a Bulgária, agora a Romênia consegue se recolocar num lugar de destaque, enquanto a Bulgária está bem mal, e a Romênia que tem vários problemas com clubes, né, bem parecido com o Paraná, inclusive, né, com clubes que vai e voltam, que ressurgem, que são iguais, mas não são iguais, mas os jogadores não têm qualidade, conseguem fazer uma boa seleção para essa Euro e assumir na liderança aí com uma boa vantagem. Esse caso de Israel realmente compromete muito a análise assim, para ver quem vai realmente para essas 2 vagas diretas para a próxima Euro. Pois é, vamos ver quando que a UEFA vai remarcar esses jogos, porque também tem que acabar em novembro, né? Não dá para ficar adiando até pela questão de data FIFA. Na próxima data FIFA tem que resolver. Vamos ver como que vai resolver essa questão. E o grupo J, para fechar, nós tivemos aí na sexta-feira, dia 13, Portugal vencendo a Eslováquia por 3-2, a Bósnia vencendo o Liechtenstein por 2-0, e no grande jogo da rodada, Islândia e Luxemburgo empataram 1-1, a Islândia precisando urgentemente da vitória, né? Porque a Islândia, na rodada seguinte, pegou o Liechtenstein em casa, então para ainda sonhar com uma vaga direta, né, porque a situação de Eslováquia e Luxemburgo estava embolada, ela precisava ganhar. E o Gerson Rodrigues fez o gol, né, voltou para a seleção, ele que foi afastado por indisciplina, voltou após a porrada que a Luxemburgo tomou de Portugal, fez o gol, mandou um cala-boca, e nos acréscimos ele vai lá e perde um gol sem goleiro. É surreal, porque quem não viu o lance, eu vou ter que dar um lugar aqui, a gente está com o tempo corrido, mas eu vou ter que alongar para explicar. Eu falei que a Islândia estava no desespero, a Islândia lança o time inteiro para o escanteio, o goleiro vai para a área, o jogo estava 1-1, porque a Islândia precisava dessa vitória para ainda sonhar com vaga direta da Euro.
A defesa da Luxemburgo faz a defesa, o goleiro conecta o Gerson Rodrigues, ele limpa o zagueiro, gol aberto e o chuta pra fora, cara. E eu imaginei, o cara volta de disciplina, manda alguém que tá, a galera calar a boca e ainda faz isso. Aí na rodada seguinte, a Islândia ganhou de 4-0 de Liechtenstein, Portugal fez 5-0 na Bósnia, uma situação sensacional. E no duelo direto, a Eslováquia bateu o Luxemburgo por 1-0. Né? O Luxemburgo ainda teve um pênalti que foi anulado, que eu não entendi até agora como que o juiz anula um pênalti daquele com o VAR, que o cara toma um chute na cabeça. Né? No mínimo ali é um penal, então não entendi a anulação daquele lance. Portugal lidera 100% de aproveitamento, a melhor campanha nessa eliminatória. Roberto Martins deu muito certo na seleção portuguesa, 24 pontos. A Eslováquia respirou, 16 pontos. Luxemburgo tem 11, Islândia tem 10, Bósnia 9, Liechtenstein 0. Sonho de Luxemburgo, aparentemente, morreu na praia, né, Felipe? A gente estava aqui acompanhando, torcendo, mas vai ser muito difícil para Gerson Rodrigues e companhia chegarem na Eurocopa, pelo menos pela classificação direta, como já disse, na Liga das Nações você tem uma situação confortável. Portugal sobrando e a Islândia, né, com esse drama aí particular, tentando fazer o mando de campo, quase conseguiu, né? Enfim, como você vê esse grupo J? A Portugal em ótima fase, né? Como você citou, Roberto Martins encaixou muito bem, uma geração muito boa, né? O Cristiano Ronaldo ainda continua sendo útil, né, para a seleção, apesar de ter ido para a Arábia, né, e tal, mas continua sendo importante para a equipe. A Eslováquia, né, sobressaindo um grupo que, se fosse anos atrás, em edições atrás, ela teria uma concorrência da Bósnia e da Islândia, né, mas também caíram muito, né? A Islândia até esperado, né, não é um local com muita produção de jogadores assim, mas a Bósnia até se esperava que se mantivesse aí num patamar legal, não conseguiu se manter ali, né, e acaba que a Eslováquia consegue se manter ali, consegue ter esse segundo lugar, e Luxemburgo, que é a grande sensação desse grupo, esse vacilo, como você citou, o Gerson Rodrigues, né, não consegue segurar a Eslováquia, né, teve essa chance aí, né, teve apenas um ponto, né, em relação aos 3 da Eslováquia nessa data FIFA. É difícil realmente que a gente imagine que o Luxemburgo consiga a vaga direta para a próxima Euro. Vamos ver como é que vai ser esse playoffs. Esse playoffs do grupo da Liga C será bem interessante, apesar que a Geórgia parece bem favorita, mas favorita para essa disputa. Mas é para ser Portugal bem soberana, né? Um futebol bem interessante também. Tentando esse bicampeonato, uma geração até melhor do que foi campeã na Euro, que conquistou seu primeiro título. E assim, acho que todas as vezes que eu participar do Ponte Verde, do podcast, eu vou lamentar muito a questão da Bósnia, né, porque 5-0 é realmente, apesar dessa geração portuguesa ser muito boa, mas 5-0 é um placar muito pesado assim, para uma seleção que, sabe, estou competitiva pelo menos. Não estou dizendo que seria campeã, que seria alguma coisa, mas 5-0 foi muito pesado. Mas é a realidade da Bósnia atualmente, né? É uma seleção que disputou Copa antes de disputar uma Euro, né? Ainda não tem uma Euro disputada e não vai ser dessa vez que vai disputar. Né? Tem chance pelos playoffs, mas não consigo ter confiança nessa seleção para disputar a maior, nem mesmo pelos playoffs. Assim, é uma seleção que não inspira confiança mesmo. Veremos então, a Bósnia vai ter a sua chance aí pelos playoffs da Liga B, já está confirmada a vaga dela nos playoffs. Agora vamos sair da Europa, vamos para a CONCACAF, vamos para a Liga das Nações da CONCACAF, onde nós temos a desgraça chamada formato suíço. Se a UEFA criou a Liga das Nações antes da CONCACAF, a CONCACAF puxou, a CONCACAF viu que a UEFA quer fazer isso na Champions, falou, vou fazer aqui antes. E, cara, é um negócio simplesmente que eu não consigo entender. É surreal. A gente vai passar aqui os resultados. São 6 times por grupo e só 4 jogos. E jogos que se repetiram. Ou seja, seleção que poderia ter potencial de ir mais longe, que acabou caindo porque pegou sua seleção forte. As 2 seleções que fizeram o mesmo confronto nessa data FIFA. Cara, é um negócio que para mim não tem explicação e não há alguém que consiga me fazer entender esse negócio. Desde quando a UEFA anunciou que a Champions ia ser assim, eu tento entender e não consigo entender. Vamos lá, Liga A da CONCACAF Nations League. Nós tivemos, nessa data FIFA, a vitória do Panamá para cima de Curaçao por 2-1, sendo não tinham se enfrentado, perdão. A Martinica venceu El Salvador por 1-0 e Trinidad e Tobago venceu a Guatemala por 3-2 após estar perdendo por 2-0. Já no dia 17, o Panamá ganhou da Guatemala por 3-0.
El Salvador e Martinica empataram em 0-0. Martinica bobeou, porque Trindade e Tobago perdeu de 5-3 para Curaçao e se classificou, né? A classificação desse grupo A, Panamá ficou na primeira colocação com 10 pontos. Trindade e Tobago, apesar desse mole na última rodada, se classificou também com 9 pontos. A Martinica ficou na terceira colocação com 7. A Guatemala foi a quarta colocada com 4 pontos. Curaçao foi rebaixado com 3 pontos. El Salvador, que esse aí não tem nem como defender, foi rebaixado também com 1 ponto. A Curaçao pegou Trindade e Tobago, Martinica, Panamá, por exemplo, não teve a possibilidade de jogar com El Salvador, que foi com quem caiu. Cara, esse formato é muito estranho, cara, eu não consigo entender. A CONCACAF, rodada após rodada, surpreende a gente com coisas horríveis. Aquela eliminatória lá depois que os Estados Unidos não foi para a Copa da Rússia foi algo deplorável, né? Que eles botaram lá, deram um jeito de botar o pessoal já no hexagonal final para não ter nenhum susto e, enfim, é complicado defender a CONCACAF. E eu queria que você falasse aí das seleções classificadas e baixadas também desse formato aí horroroso que algum suíço inventou. Não sei quem foi, mas foi suíço. Tô falando, a Suíça, eu tenho um problema com a Suíça. A seleção suíça é um problema. A seleção masculina, a feminina até gosto. O formato suíço é realmente estranho mesmo, né? Porque você poderia ter mais uma rodada ali, né? Mas é o que temos, né? É sobre Trindade e Tobago, né? Que fez anos ruins anteriormente, né? Conseguiu se recuperar, né? Conseguiu ter uma elenco bem modificado em relação até a Copa Ouro, né? Que disputou a última Copa Ouro, e conseguiu uma classificação, né? Não era, eu até não estava nessa expectativa tão grande assim com a seleção do Panamá, assim, bem superior aos 5, assim, até não seria uma surpresa se terminasse com 4 vitórias, terminou com 3 vitórias e um empate. O empate não foi nessa data FIFA, né? Curaçao realmente decepcionou, apesar dessa questão do que você citou, né, do formato, né, que poderia pegar El Salvador e tentar se livrar desse rebaixamento, né? Curaçao, que é uma das vanguardistas, digamos assim, nesse processo de naturalização de jogadores de fora com ascendência, né? Que a gente também criou uma expectativa muito grande, ainda tem expectativa sobre a seleção, né? Muitos holandeses, digamos, que vieram para defender a equipe. E agora a gente fica em expectativa para ver se Trindade e Tobago mantém essa sequência boa e se o Panamá realmente consegue ocupar essa quarta força, né, da CONCACAF, aí, que é a Costa Rica, né, que vem num certo declínio, né, não tem a mesma força de antes. Ver se o Panamá consegue ocupar essa vaga aí, que parece bem viável, porque me parece que a grande seleção da América Central e do Caribe é o Panamá, e agora ficamos nessa expectativa aí para ver como é que vai ser. E tem a próxima edição, né, porque Curaçao vai ter que retomar esse acesso aí ao Salvador, que é aquela seleção também que uns criam expectativa e sempre se decepcionam, né? Não foi diferente dessa vez. Pois é, agora vamos passar para o grupo B, também já definido. Tivemos nessa data FIFA, no dia 12, empate 1-1 do Suriname e Haiti, a Jamaica goleando a Granada por 4-1 e Cuba e Honduras 0-0. Sim, foi um grande resultado da seleção de Cuba, porque Cuba estava na segunda colocação. Então, Cuba precisava apenas fazer esse papel. Só que, graças a esse formato completamente surreal, o jogo da quarta rodada foi Honduras e Cuba em Honduras. Cara, não me entra na cabeça, cara. Não me entra. Pode tentar me explicar. Não faz sentido algum. E aconteceu, Honduras jogou em casa e goleou por 4-0. A Rosarena não conseguiu fazer. A Rosarena, que era o grande nome da seleção de Cuba, não conseguiu fazer as grandes atuações. Cuba acabou tomando de 4-0, foi eliminada. A Jamaica ganhou do Haiti de 3-2. E o Suriname, que aí vem aquele cenário de Curaçao, o Suriname pegou a Granada, que estava na lanterna do grupo, fez 4-0 dentro de casa. O Suriname, que na outra rodada perdeu para Cuba, ficou para trás, mas conseguiu se salvar do rebaixamento pelo menos. Nesse grupo nós tivemos a Jamaica classificada com 10 pontos, Honduras 7, Suriname e Cuba 5 pontos, Haiti e Granada rebaixadas, o Haiti com 3, Granada com 1. O Haiti surpreende porque o Haiti empatou os 3 jogos, né, Felipe? Foi rebaixado, não venceu nenhum jogo. Acho que Jamaica e Honduras era a classificação natural que eu esperava, só não esperava que Cuba fosse chegar tão longe, né? Fica esse destaque também, essa crítica ao formato que talvez impediu a gente sonhar com uma possível vaga para a seleção cubana nas quartas de final. Você resumiu meu comentário, era exatamente isso. Quando eu vi classificação, acho que antes dessa rodada, o Suriname estava na zona de rebaixamento, se não estou enganado. Fiquei nessa decepção, digamos, momentânea. Conseguiu vencer, né? Conseguiu sair
situação de rebaixamento. O Haiti entrou e a Cuba conseguiu permanecer, né? Cuba conseguiu, a grande surpresa, né? Saiu muito bem, conseguiu se manter na primeira divisão, né? Esse formato também que eu achei bem estranho também, desses playoffs que vão ter depois, né? Que não entraram 4 seleções, esses privilégios que a CAF gosta de dar também. Eu não sei se tem explicação, se é a Copa Ouro, que foi alguma coisa, alguma definição assim, mas que também aconteceu. É o ranking da FIFA, são as 4 melhores do ranking da FIFA. Então, mas realmente, Jamaica e Honduras era esperado, são as melhores seleções dessa chave. O Suriname tem potencial para disputar isso, mas tem mais tempo para trabalhar a seleção para criar essa competitividade. Mas realmente o Haiti decepcionou, mesmo com esse formato estranho, né, não era para ser rebaixado, né, que acabou que aconteceu. Granada era candidata assim, a cair junto com Cuba, e Cuba conseguiu se livrar dessa queda, vai ter mais uma temporada aí na elite para tentar se reforçar, manter esse trabalho de essa reabertura, essa abertura dos jogadores, né, para ver se o Ornel Hernandes consegue ter mais companheiros com ele para fortalecer a seleção cubana. Só para esclarecer, né, porque quem for ao ranking da FIFA fala, mas não é o Panamá o quarto no momento? Mas ele foi o ranking da FIFA de março. O Panamá passou a Costa Rica em julho no ranking da FIFA. No momento o Panamá está na frente ainda, mas vamos supor, na próxima CAF Nations League, que é para ser 2024-25, o cenário seja esse ainda do Panamá na frente, aí a Costa Rica disputa, né? Então, inclusive, as quartas de final já estão definidas, vai ser Panamá e Costa Rica um desses confrontos, né, que já era esperado, até porque tinha essa determinação de ranking. O outro duelo vai ser entre Jamaica e Canadá, Estados Unidos e Trinidad e Tobago, Honduras e México. As seleções aí piores, as seleções do Trinidad e Tobago e do Panamá vão decidir em casa. México e Canadá também decidem em casa, só para dar essa visão aí. Acontece na próxima data FIFA, jogos de ida e volta, né, para definir quem são os semifinalistas e quem vai para a Copa América, né? Lembrando que essa Liga das Nações é quem define os 6 participantes da Copa América. Os semifinalistas avançam, quem cair nas quartas de final disputa o playoff para definir os outros 2, né? Esse playoff é disputado em março do ano que vem. Agora vamos para a Liga B. Na Liga B é formato normal, não tem invenção suíça nem nada. Nenhum suíço meteu a mão, por um momento aqui, né, por hora, até porque são 4 seleções, 4 grupos de 4, é bem mais fácil. Nessa data FIFA tivemos no dia 12 de outubro a vitória de São Cristóvão Neves por 3-2 para cima de Santo Martin e Santa Lúcia vencendo o Guadalupe por 2-1, talvez um dos grandes resultados dessa data FIFA. Aí, a tabela esperada, né, turno e retorno esperado, Santa Lúcia e Guadalupe se enfrentaram de novo, só que dessa vez o Guadalupe venceu por 2-0 e Santo Martin fez um grande resultado, venceu o São Cristóvão Neves por 1-0. Na tabela, está bem distinto. Guadalupe e Santa Lúcia lideram com 9 pontos cada. Guadalupe tem a vantagem no saldo de gols. E São Cristóvão Neves e Santo Martin têm 3 pontos cada. Santo Martin estaria caindo hoje também pelo saldo de gols, né? Felipe, está todo mundo empolgado com a seleção de Santa Lúcia, né? Porque é uma seleção que veio da Liga B. Na verdade, tem 3 seleções que vieram da Liga C, perdão, né? São Cristóvão Neves, Santa Lúcia e Santo Martin. E ela consegue aí brigar com o Guadalupe. Parece, quando a gente viu essa tabela antes, a gente imaginou que o Guadalupe ia disparar, brigar lá em cima, mas não, né? Tem aí essas grandes similaridades. E São Cristóvão Neves não imagina que estão lá embaixo, né? Até porque conseguiu para a Copa Ouro e perde esse jogo para Santo Martin. Vai ser um saldo de gols, né? Porque agora as seleções se enfrentam, né, de cabo e rabo de tabela. Provavelmente as 2 de cima vão ganhar e quem fizer mais saldo passa, né? E lembrando que a diferença de saldo é 1 gol só, então, entre Guadalupe e Santa Lúcia. Então vai ser bem legal de acompanhar essa última rodada para ver quem sobe para a Liga A. Com certeza, né? Esse jogo de ida, né, do primeiro turno, né, que foi a vitória do Santa Lúcia de virada, né, contra Guadalupe, né? Foi bem interessante porque foi estreia no jogador de Santa Lúcia, né, que foi o Canidia Elba, Canidia em homenagem assim, ao argentino, né, o Canidia que ele é de Santa Lúcia, né, mas aos 11 anos foi para o Canadá, se naturalizou canadense, jogou pela base do Canadá, jogou até um amistoso pela seleção local, chegou até a ser presente numa pré-lista para disputar uma Copa Ouro, mas não foi convocado, passou todo esse tempo ali jogando na Alemanha, nas ligas alemãs, jogou pelo Stuttgart, né? Passou pelo Stuttgart, hoje joga na 4ª divisão alemã, no Erfurt, e agora aceitou, digamos, jogar pela seleção do país dele, né? De onde ele nasceu, né? Acho que é um pouco do complexo de Sterling, né?
você que é jamaicano, mas acabou acertando em jogar com a Inglaterra, né? E agora o Canija Elva, que tem um irmão também que joga pela seleção, Ginola, agora acertou e foi muito bem, né? Ele participou dos 2 gols, fez um gol, né? E agora foi determinante nessa vitória contra a Guadalupe na partida de ida, né? Desse confronto, né? Esse 2-1. E acabou que depois na partida de volta, no retorno, na abertura do retorno, essa rodada espelhada que a gente teve dessa Liga B, né, acabou que perdeu, e esse 2-0 acabou que deu a vantagem para o Guadalupe no saldo de gols. Mas, como você citou, né, agora vai ser confronto direto. Né? Vamos ver que se São Cristóvão e Neves vai se recuperar, né, vai conseguir voltar melhor para complicar a vida de Santa Lúcia, né, que são equipes se equipar, ou até São Cristóvão e Neves, como você citou, né, uma equipe que teoricamente é melhor que Santa Lúcia, ou deveria ser melhor, né? Guadalupe realmente é a seleção melhor dessa chave, se tratando de elenco, né? Vamos ver agora como é que vai ser essa disputa, porque é um só de gols que é quem vai definir. Eu, assim, não vou ficar em cima do muro também, não vai ter nenhum torcedor de Guadalupe, não vai ter nenhuma pessoa de Guadalupe que vai ficar brava comigo, né? Eu acho que não tem ouvinte lá, né, que vai ficar bravo com a gente sobre isso, mas Santa Lúcia passe, né? Que Santa Lúcia suba, porque seria bem interessante para a seleção local que consiga essa subida, essa meteórica, né? Sair da Liga C para a Liga A. Ainda acho difícil, né? Não sei se terá capacidade de conseguir goleadas para conseguir vencer, né, Guadalupe em saldo de gols, mas fica essa torcida para que essa história seja completa e conseguiu, né, não só ele, né, o Candidael, mas também teve, né, o Shai Alexander, né, que também joga na Inglaterra, joga na Inglaterra, né, também tem vários jogadores que jogam na Inglaterra, que nasceram na Inglaterra, que tem essa ascendência, que atuam na seleção, assim, o Donacien, né, que é do Ipswich Town. Então são jogadores aí que a CONCACAF tem essa característica de garimpar muitos jogadores também na Inglaterra, né, na Holanda, dependendo do vínculo que você tem e tal. E assim, Santa Lúcia tem esse trabalho agora, né? O Candidael é um caso diferente, um jogador que nasceu no país e agora volta, né, a atuar pelo seu país. Ajudou muito a seleção aí, talvez seja o diferencial para dar essa busca por esse acesso que seria histórico e surpreendente. Pois é, vamos ficar de olho aí também, lembrando que tem o St. Martin na parada tentando evitar o rebaixamento, né, tentando ficar. Vamos agora também para o Grupo B aí que tem uma situação mais já encaminhada, entre aspas. Nicarágua fez 3-0 em Montserrat no dia 13, e a República Dominicana fez 5-0 em Barbados também no dia 13. Já no dia 16, a Nicarágua voltou a repetir o placar, 3-0 para cima de Montserrat. O jogo foi paralisado por conta de uma tempestade lá em Manágua, e a República Dominicana fez 5-2 em Barbados, de virada, inclusive, esse resultado. Na classificação, Nicarágua tem 12 pontos, a República Dominicana tem 9, Montserrat tem 3, Barbados tem 0. Nesse grupo, ao menos, está dando um pouco da lógica, né, Felipe? E a Nicarágua se mostrando muito forte após o que aconteceu, né? Após o fato de perder o acesso, perder a vaga na Liga Ouro por conta de problemas lá, né, de um jogador que é argentino, naturalizado, e acabou dando problemas, e agora se mostrou forte, né? E é legal, porque os jogos da Nicarágua têm tido muito público, né? O estádio está sempre cheio, mostra o apoio da população mesmo ao problema, e vai caminhando para o acesso, né? Vai ter um duelo na última rodada entre Nicarágua e República Dominicana, mas Nicarágua se mostra muito favorita para conseguir esse acesso novamente e dessa vez valer, né? Quer dizer, se tiver tudo certo, é extra. Exato, né? Eu falei sobre Trinidad e Tobago, né, que foi beneficiada por esse caso, né? É outra demonstração do quanto que estava em má fase e o quanto que melhorou, né? Em Nicarágua, que vacilou e que pagou por isso, né? Consegue fazer uma boa campanha novamente, né, na competição. Agora, tomara que tudo regularizado com todos os jogadores. A República Dominicana, que acho que é aquela seleção que tem uma força entre os clubes, né, ali na região do Caribe, mas não consegue se desenvolver muito na seleção. Eu sigo um perfil no Twitter, né, de especializado em futebol dominicano, né, que a lamentação assim, deles é muito grande do quanto que poderiam ser mais fortes dentro do cenário continental, ou até mesmo do Caribe especificamente, mas não são, né? Apesar que ainda tem chance de conseguir uma coisa a mais, né? Quando surgiu o Mariano Dias, né, que
até hoje, inexplicavelmente, jogou anos no Real Madrid, que não consigo entender muito bem como parou lá e tal. Fica aí minha corneta aí para ele. Mas é um jogador que, por exemplo, não serviu tanto a seleção assim, não se aproveitou tanto dele também não demonstrou tanto apelo para defender a seleção local. E tem chance de conseguir a classificação, de atrapalhar a vida da Nicarágua, mas não me parece que será capaz de conseguir isso. E Montserrat, que teve uma boa fase anteriormente, parece que voltou também a uma normalidade. Barbados, mal, né? Barbados, teoricamente, seria mais forte que Montserrat, parece que agora inverteu e o momento é esse mesmo, de conviver aí com essa realidade de ser mais fraco que Montserrat, que anteriormente era uma seleção que ficava ali entre as piores do continente, e agora conseguiu ter uma sobrevida aí, uma recuperação não, uma força maior, digamos. Eu lembrando que em confronto entre Barbados e Montserrat ganhou com gol no último lance, né? De falta, um golaço, de falta, inclusive. E fica o detalhe, né? Vai ter na última rodada mesmo a República Dominicana e Nicarágua, que vai ser a decisão, mas provavelmente, como joga na Nicarágua sai em muita vantagem, lembrando que já tem um jogo antes, né? Muita coisa pode acontecer. Agora, já falando em muita coisa pode acontecer, vamos para o grupo C, onde a Guiana Francesa, que tinha sido a grande decepção, né, da primeira janela, perdendo, empatando seus jogos, venceu logo de cara, de goleada, São Vicente Granadinas, que era o líder da chave, por 4-1, e Bermuda, fora de casa, venceu o Belize por 1-0. Aí, de volta, não em casa dessa vez, porque o jogo foi em Fort-de-France, a Guiana Francesa bateu o São Vicente Granadinas por 3-2, e Bermuda e Belize ficaram no empate 1-1. Esse empate aí é muito interessante, porque deixa tudo embolado. A Guiana Francesa lidera com 7 pontos, São Vicente Granadinas tem 6, Bermuda tem 5, Belize tem 4, ou seja, todo mundo ainda pode subir, todo mundo ainda pode cair. Como eu disse, na primeira rodada, a Guiana Francesa empatou com Bermuda e perdeu com Belize, ou seja, tá tudo muito embolado, né? Só São Vicente Granadinas, que vamos dizer, fez o dever que a gente espera, né, jogando contra Belize e Bermuda. Mas não dá para prever muita coisa não, né? Esse grupo aí é o mais embolado, vai ser muito legal, né, de acompanhar essa última rodada, Felipe. Ver aí quem sobe, quem cai, pode ser qualquer um dos 4. É isso, né, que a Guiana Francesa perdeu para Belize, né? Isso beneficiou o São Vicente Granadinas, num grupo que, como você citou, bem equilibrado. Mas agora o São Vicente Granadinas perdeu as duas para a Guiana Francesa, perdeu essa liderança, né? Agora não tem mais confronto direto entre as duas equipes, mas o grupo é bem equilibrado, como você citou. Então, todo mundo pode perder ponto para outra. Então, a vantagem, né, de 3 pontos entre o líder e o lanterna, no caso da Guiana Francesa de Belize. É um grupo bem equilibrado aí, inclusive nesse jogo do Guiana Francesa e São Vicente Granadinas, o Franz Gobert, o zagueiro da Guiana Francesa, ele falhou no gol de empate, tá? Uma falha, não sei se bizonha. Agora não sei se foi no jogo de ida ou jogo de volta das equipes. Depois ele fez o gol da virada da equipe da sul-americana, que joga na CONCACAF. Foi no segundo, foi no que deu 3-2. Isso. E acabou que fez o gol da virada, ele conseguiu se recuperar. Fez o gol entre aspas, ele deu uma encostadinha na bola ali para falar que o gol foi dele. Mas conseguiu ajudar ali, foi uma redenção, digamos, do Gobert, e conseguiu aí ajudar a equipe a fazer essa virada. Depois dessa data FIFA anterior, que perdeu para a Belize, né, que ainda conseguiu. Que essa vitória dá sobrevida ainda para a seleção caribenha para se manter viva, não só na luta de rebaixamento, mas também para tentar alguma coisa de acesso. É difícil, mas não é impossível, porque, como você citou, o grupo é bem embolado. Todo mundo pode ter esperança, todo mundo pode ter medo nesse grupo. E no grupo D, a situação já está bem encaminhada, né? Nós tínhamos 2 seleções com 100% de aproveitamento e uma continuou, né? Que foi a Guiana, que bateu o Porto Rico por 3-1 fora de casa, em São Cristóvão e Neves. Foi esse jogo, na verdade, os 2 confrontos de Guiana e Porto Rico foram em São Cristóvão e Neves, 3-1 no primeiro turno. Depois, a Antigua Bermuda venceu o Bahamas por 4-1, esse jogo foi em Nassau, esse jogo foi no lugar certo. E depois, na volta, a Guiana fez 3-1 de novo em Porto Rico, de virada também, igualzinho o meu script. E a Antigua Bermuda perdeu aí uma chance, né, de se afastar do rebaixamento, né, deixar isso para o Bahamas, empatou em 2-2. Classificação do grupo, a Guiana muito próxima do acesso, essa aí está na melhor situação aqui de todos os grupos que a gente já passou, lidera com 12 pontos isolado. Porto Rico, que vinha de uma campanha muito boa, ficou nos 6 pontos. A Antigua Bermuda tem 4, Bahamas tem 1. Guiana
conseguiu aí um grande resultado, né? Se você for analisar os gols, Porto Rico entregou muitos gols, né? De 6 gols que a Guiana fez, foram de falhas da defesa de Porto Rico, temos uns 3 aí, né? Então, complicado, né, a situação. E a Antigua e Barbuda que dá uma esperança na Bahamas, né? Porque o futebol do estado do Bahamas até aqui é muito fraco, mas ainda tem uma sobrevida, uma chance de salvar. Como que você vê essa situação que agora a briga está mais focada embaixo, entre Antigua e Barbuda e Bahamas, já que Guiana disparou e provavelmente vai confirmar o acesso na próxima rodada. Porto Rico também tem um pouquinho dessa característica que eu falei da República Dominicana, né? De ser uma seleção que a população, ou quem mais é aficionado por futebol ali é aquela coisa de não, a gente poderia ser maior do que a gente é, ou ter alguma relevância, né? Acaba que não tem tanto, e a Guiana consegue comprovar bem esse seu favoritismo, né, nessa chave, uma classificação bem tranquila, a chave mais tranquila do líder, digamos. Vai conseguir confirmar a classificação. E aí, realmente, a briga vai ser muito mais na parte de baixo, Antigua e Barbuda e Bahamas. Como se citou, a Antigua e Barbuda teve uma chance muito, muito boa aí de se livrar dessa queda, confirmar já essa queda de Bahamas, mas não conseguiu, e agora vai ter esses dois jogos para essa briga ficar aberta ainda. Acho difícil que a Antigua caia, mas nada é impossível, né? E a gente falou em off alguns dias atrás sobre bandeiras bonitas, né? O Salaf elogiou a Antigua e Barbuda, e eu vou elogiar Bahamas, porque a combinação de cores, esse azul, amarelo e preto, é muito bonito. Eu desde criança sou muito apegado na bandeira da Guiana também, fica esse destaque. Vamos agora para a Liga C, né? Vou passar só os resultados da classificação, comentar só de uma vez para ser mais rapidinho. No grupo A, nós tivemos Bonaire vencendo a Anguila por 2-0 e São Martin fazendo 8-0 na Anguila. Anguila aí que se encaminha aí para pegar a posição de San Marino, né, de pior seleção do mundo. Estamos no aguardo de quando isso vai acontecer. No grupo B, nós tivemos jogos mais disputados, né? Aruba venceu as Ilhas Americanas por 3-1 e as Ilhas Caimã venceram as Ilhas Americanas por 2-1. Na classificação, vou passar o grupo C, depois eu falo da classificação de todos os grupos. Aí pelo grupo C, no dia 12, Dominica e Ilhas Virgens Britânicas empataram em 1-1, e Turcos e Caicos, Ilhas Virgens Britânicas empataram em 2-2, Ilhas Virgens Britânicas conseguiram um empate 2-2, a gente já comenta porque esse gol foi muito importante. Classificação, no grupo 1, a São Martin está muito perto do acesso, 9 pontos, tem mais um jogo para disputar. Bonaire, que ainda pode, né, também se classificar como melhor segundo colocado, tem 3 pontos, e Anguila tem 0. Já no grupo B, Aruba tem 6 pontos, Ilhas Caimã tem 4, e as Ilhas Americanas tem 1 ponto. No grupo C, Ilhas Virgens Britânicas com 5 pontos, essa aqui é uma grande surpresa, Dominica com 4, Turcos e Caicos com 1. Felipe, talvez nos primeiros grupos aí dando um pouco da lógica do que a gente espera, e no grupo C, além das Ilhas Virgens Britânicas estarem liderando, tem um ponto que esse gol que Turcos e Caicos tomou pesou muito pela questão do próximo ranking. Aí está de olho no ranking da FIFA, porque vai determinar a primeira fase das eliminatórias da CONCACAF, que vão ser só 4 seleções. E tem Anguila, as 2 Ilhas Virgens que devem estar lá, e Turcos e Caicos está tentando chegar nas Bahamas, né, que as Bahamas estão perdendo um monte de jogo, e aí Turcos e Caicos venciam esse jogo, tomou o gol do empate, e aí a distância pode ficar maior. Queria que você falasse a sua opinião, além desse fato, também dos grupos. São Martin com a vaga muito próxima, Aruba, também que é uma seleção aí que estava lá embaixo, se reergueu aí nessa Liga das Nações, e as Ilhas Britânicas aí, tirando esse picolé da boca de Turcos e Caicos e também liderando esse grupo que é o mais embolado, né, o grupo C. Os 2 destaques ficam para Ilhas Caimã, né, que volta a vencer aí após um longo período, né, esses 4 anos aí sem vencer. Grande aí, isso é legal da Liga C, né, que você tem esses confrontos parelhos das seleções, que você pode ter essas quebras de histórias, de tabus esses tabus sendo quebrados, né, isso é bem importante. E talvez seja melhor muito a história das Ilhas Virgens Britânicas, né? Liderando um grupo que tem a Dominica, que historicamente é uma seleção melhor do que ela, e acaba conseguindo essa liderança aí. Vamos ver agora se confirma essa vaga na próxima na Liga B. Então, se confortável até mesmo em relação a ser a segunda melhor colocada, a primeira segunda melhor colocada, né? Então isso também pode ser um fator interessante para o acesso. Mas são as duas seleções para mim que chamam mais atenção, né? Ilhas Caimã, que volta a vencer depois de um longo período. As Ilhas Virgens Britânicas, como citei, por talvez vivendo o melhor momento da sua história, com vitórias, com empates, né? Não só de empatar já é um grande momento para a seleção local.
E essa questão que você citou, né, do ranking, né, que terá aí em novembro, né, essa definição da repescagem, né, para o ranking de novembro, né, que vai determinar esse primeiro playoff aí para ver como é que vai ser a primeira fase de grupos, né, das eliminatórias da CONCACAF, que não terão as 3 seleções da América do Norte, que estão classificadas, né, e para definir as representantes que vão fazer companhia, as sedes, né, da competição. E todo mundo que se tem, meu destaque vai para as Ilhas Verdes Britânicas e as Caimã, pelas histórias que vão construindo aí para esses momentos que talvez sejam os melhores da história das 2 equipes aí, desde que formaram a seleção. Pois é, as Ilhas Britânicas que ainda não perderam, e na próxima rodada fica o adendo que Dominica joga 2 vezes, né? Então isso pode pesar aí para Dominica, como se disse, uma seleção melhor. Vamos passar agora rapidinho para a Melanésia Cup, né? A MSG Prime Minister Cup, é uma Copa lá da Oceania, né, na região da Melanésia. Nós tivemos 4 seleções disputando, turno único. Na primeira rodada, Ilha Salomão venceu Papua Nova Guiné de virada por 3-1. A Nova Caledônia venceu a Vanuatu por 4-0. Na segunda rodada, Ilha Salomão venceu Vanuatu por 1-0 e a Nova Caledônia bateu Papua Nova Guiné por 3-1. Nesse cenário, nós tivemos na última rodada uma final, basicamente, né? Na terceiro lugar, Vanuatu venceu Papua Nova Guiné por 1-0 e as Ilhas Salomão se sagraram campeãs, venceram a Nova Caledônia por 1-0. A competição foi jogada na Nova Caledônia. Ilha Salomão conquistou o seu segundo título. A classificação final, Ilha Salomão com 9 pontos, Nova Caledônia com 6, Vanuatu com 3, Papua Nova Guiné com 0. Destaque para o atacante Rafael Leal, que fez 4 gols na competição, né, das Ilhas Salomão, de 5 que seu time marcou. Felipe, eu até no vídeo que eu consultei no Ponte Verde sobre essa competição, antes dela começar, eu falei que era importante para ver o nível das seleções, né, visto que a Oceania agora vai ter essa vaga na repescagem que deve ficar para uma delas. E a Ilha Salomão, pelo menos no ranking da FIFA, ocupou um espaço muito grande e nessa competição se mostrou, né? Vanuatu, que foi a vice-campeã, não chegou perto. Papua Nova Guiné, que também era atual campeã, também não teve uma grande competição. Nova Caledônia até tentou chegar para ganhar seu primeiro título, mas a Ilha Salomão comprovou aí seu favoritismo e fica com a taça pela segunda vez na competição. Acho essa importância, né? Você ter uma base, né, para ver como é que pode ser a competição, que, pelo que eu não estou enganado, vai ser daqui 2 anos apenas, né? Encontro para começar ano que vem, a gente não sabe como vai ser, mas aí, em princípio, começa em setembro e depois a gente vê como se enrola. Então, assim, eu fico sempre na torcida para que tenha, né, para que tenha coragem da Federação da Oceania para que a definição seja em jogo único. Acho difícil, mas fica a torcida para que isso aconteça, para que a vaga direta seja definida em jogo único, para que a zebra possa ocorrer, para que a possibilidade da Nova Zelândia perder essa vaga diretamente ocorra, porque realmente, se forem 2 jogos, é bem difícil de acontecer que a Nova Zelândia perca essa vaga, não consiga essa vaga direta e consiga ter essa vaga cativa eternamente. Mas essa é a importância dessa retomada da competição, né? Você ter você vê o nível das equipes, né? Você tem ali, junto com essas equipes, você tem Fiji, né? Tahiti, né? Também, que são as forças também do local, né, em relação a Tonga, as Cook, Samoa Americana, que são as mais fracas. Você vê como é que são essas equipes. A Nova Caledônia tem até uma possibilidade de tentar trazer alguns jogadores ali que atuam na França, né, que tem algum vínculo, né, de ascendência e tal, mas dessa vez não trouxeram, né, por ser um torneio amistoso. E eles falam que, historicamente, geralmente foi o que mais tentou aprontar alguma coisa em relação às seleções mais fortes da Oceania, seja com a Austrália, o Daniel fazia parte da federação, e também a Nova Zelândia, quando ficou solitária com uma grande força da federação, né? Agora vamos esperar para ver como é que vai ser essa definição desse formato, né, para ver se haverá alguma possibilidade dessa vaga direta ter alguma surpresa, né? Porque caso seja definido em 2 jogos, né, se será parte da Copa da Oceania, pelo que parece não será dessa forma, dificilmente Nova Zelândia ficará fora dessa vaga, não terá essa vaga direta, né? Vamos ver como que vai ser, mas é bem importante ter essa competição entre as equipes, além disso, continuar esse intercâmbio fora, né? Mesmo que seja na Ásia mesmo, como vem acontecendo, ou até mesmo com algumas seleções africanas, que aconteceu também, para fortalecer o futebol da Oceania fora da Nova Zelândia, que é forte do padrão que exige o local. Perfeito, então vamos ficar de olho como serão os próximos passos. Parabéns, Ilha Salomão. E só para quem se perguntou, né, o Fiji faz parte da Melanésia? Faz parte da Melanésia, mas o Fiji não disputou a competição porque está focado nos Jogos do Pacífico, que acontecem
em novembro. Para fechar aqui, né, já estouramos o nosso tempo, vamos para os jogos amistosos que tivemos nessa data FIFA. Dia 10, nós tivemos China 2, Vietnã 0. Aí, passando para o dia 11, nós tivemos a goleada de País de Gales sobre Gibraltar por 4-0. No dia 12, aí já foram mais jogos. Bahrein venceu o Quirguistão por 2-0. Os Emirados Árabes Unidos bateu o Kuwait por 1-0. O Egito ganhou da Zâmbia por 1-0. A Geórgia bateu a Tailândia por 8-0. Montenegro ganhou da Rússia do Líbano por 3-2. A Rússia agora sim ganhou do Camarões por 1-0. Suécia bateu a Moldávia por 3-1. A Argélia fez 5-1 e Cabo Verde. No dia 13, o Vietnã perdeu para o Uzbequistão por 2-0. O Japão goleou o Canadá por 4-1. A Coreia do Sul goleou a Tunísia por 4-0. A Guiné Equatorial empatou em 0-0 com a Burkina Faso. E Moçambique e Angola ficaram no empate 1-1. Ainda no dia 13, a África do Sul e Eswatini empataram em 0-0. A Arábia Saudita e Nigéria ficaram no 2-2. Nova Zelândia e República Democrática do Congo empataram em 1-1. A Guiné ganhou da Guiné-Bissau por 1-0. A Inglaterra bateu a Austrália por 1-0. Mali bateu a Uganda por 1-0. No dia 14, nós tivemos Benin e Serra Leoa empatando 1-1. Níger vencendo a Somália por 3-0. Costa do Marfim e Marrocos 1-1. Mauritânia 2-1 em Madagascar. Libéria perdeu de 3-2 para a Líbia. A Alemanha fez 3-1 nos Estados Unidos. E o México bateu a Gana por 2-0. Já no dia 15, domingo, nós tivemos as Filipinas vencendo o Quirguistão por 1-0 e Sudão e Tanzânia empatando em 1-1. Na segunda-feira, dia 16, a China perdeu para o Uzbequistão por 2-1. A Botsuana bateu o Eswatini por 2-1. Nigéria bateu o Moçambique por 3-1. A Argélia e Egito empataram 1-1. Jogo com gol no último lance do Slimani. Rússia e Quênia empataram em 2-2. Senegal bateu o Camarões por 1-0. E aí, já no dia 17, uma avalanche de jogos. Japão venceu por 2-0 a Tunísia. A Coreia do Sul bateu o Vietnã por 6-0. A Macedônia do Norte bateu a Armênia por 3-1. Cabo Verde perdeu para Comores por 2-1. Angola e República Democrática do Congo empataram em 0-0. A Zâmbia bateu a Uganda por 3-0. Nós também tivemos a Mali batendo a Arábia Saudita por 3-1. Madagascar vencendo o Benin por 2-1. Líbia empatou em 1-1 com o Níger. Bahrein venceu as Filipinas por 1-0. Emirados Árabes Unidos bateu o Líbano por 2-1. O Kuwait bateu a Síria por 2-1. Estônia e Tailândia, um amistoso sensacional, empataram em 1-1. A Albânia venceu a Bulgária por 2-0. O Sudão venceu o Chad por 1-0. Nós também tivemos Guiné e Gabão empatando em 1-1. A Serra Leoa bateu a Somália por 2-0. A Mauritânia perdeu o Burkina Faso por 2-1. A Austrália venceu a Nova Zelândia, jogo realizado em Londres, por 2-0. A França bateu a Escócia por 4-1. Costa do Marfim e África do Sul empataram em 1-1. México e Alemanha empataram em 2-2. E os Estados Unidos venceram Gana por 4-0. Eu pulei alguns jogos porque foram competições à parte que tivemos durante essa data FIFA. Na Malásia foi disputada a Merdeka Cup. Haveria a participação da Palestina. A Palestina acabou desistindo por conta de todos os conflitos. E na primeira semifinal, a Malásia venceu a Índia por 4-2. O jogo tem polêmica de arbitragem para Dedéu. A outra semifinal, seria entre Tajiquistão e Palestina, foi cancelada. O Tajiquistão passou para a final e ganhou em plena Malásia 2-0 na grande final para a seleção do Tajiquistão. Um grande momento dessa seleção, né? Já falou aqui em algumas outras oportunidades. Já o outro torneio que nós tivemos foi o torneio internacional da Jordânia. Os donos da casa foram eliminados logo na semifinal, perdendo de 3-1 para o Irã. Na outra semifinal, Iraque e Catar empataram em 0-0. E a seleção do Catar passou por 6-5 nos pênaltis. Na disputa de terceiro lugar, Jordânia e Iraque empataram em 2-2. O Iraque venceu por 5-3 nos pênaltis. E na final, o Irã reencontrou Carlos Queiroz e fez 4-0 para falar que, ó, a gente conhece esse tipo de jogo, a gente vai aqui, ó, macetar e macetou o Irã, ficou com o título. Felipe, muitos jogos africanos, né? Essa expectativa para as eliminatórias africanas começam no próximo mês, mas algumas competições. A Arábia Saudita segue sem vencer, dessa vez ao menos empatou, né? Porque a Arábia Saudita não tinha nem empatado um jogo depois da Copa, basicamente. Como que você viu aí esses amistosos? Quais os seus destaques aí dessas competições, amistosos aí que nós tivemos nessa data FIFA? A começar pela coragem da Jordânia em fazer um torneio com o nome da Jordânia, na Jordânia, e chamar o Irã, fazer o jogo contra o Irã e perder para o Irã, né? Sendo que era o atual campeão, não sei se era o atual campeão, acho que era o atual campeão da competição. Dessa vez conseguiu melhorar o nível da competição, né? Mas pegou o Irã, né? Assim, é louvável, né? Não é digno de elogios, não sendo irônico, né? Porque de fato você melhora a equipe, né? Tem jogos melhores, né? A competição não tinha sido tão boa assim, se tratando de seleções. Em 2022, dessa vez teve Irã e Catar, né? E as equipes foram finalistas, né? Mas achei interessante que a Jordânia colocou a seleção mais forte para enfrentar logo na primeira rodada, né? Não sei se foi
muita confiança e tal. E o Irã que foi com a seleção principal, né, de James Asmun para jogar, né, foi realmente uma seleção principal para a competição, para o torneio, né, e conseguiu o título aí do torneio da Jordânia. E é favorito, conseguiu confirmar isso contra o Catar, né? Indo ali para as seleções africanas, né? Quando teve os sorteios eliminatórios para a Copa do Mundo, né? Eu mandei uma mensagem também para o Salaf. O Salaf é meu para-raio de comentários de Copa do Mundo e tal, né? E eu falei, eu não fui muito elogioso ao Eboe, porque o Eboe, ele conseguiu sortear Gana e Mali no mesmo grupo, né? Sendo que a gente podia ter garantido ter uma seleção estreante na Copa do Mundo caso ele não sorteasse Gana no mesmo grupo que Mali, né? Porque Gana estava no pote 2. E nessa data FIFA, Mali venceu dois jogos, um contra a Arábia Saudita, como você citou, né? Um jogo que difícil, né? Apesar da Arábia estar numa má fase, né? Depois da Copa do Mundo. E Gana perdeu 2 jogos, né? 2 jogos difíceis, né? Contra os Estados Unidos e o México, né? Mesmo que o México não seja naquela fase tão maravilhosa, com aquela seleção que tão forte assim e tal, mas é uma seleção de fora da África, né, uma seleção forte localmente, né, no continente, com tradição, e perdeu o jogo. E agora teremos temos esse conflito que é bem esperado nas eliminatórias da África, né, que não será agora, que até vai começar agora em novembro, né, que é o grande conflito que a gente terá, né, que atrapalhou aí os planos de ter um debutante garantido, né, nesse grupo, acho que é o grupo H, acho que são 8 grupos que estão lá na África. Agora vamos conferir como é que vai ser esse confronto, né? Destacar também a má fase de Cabo Verde, né, que foi goleada pela Argélia e perdeu para Comores, né? Assim, perder para a Argélia é normal. A goleada amplificou isso, né, a má fase, e perder para Comores piorou ainda mais a situação cabo-verdiana, né. Também destacar também o clássico, né, da Oceania, né, Austrália 2, Nova Zelândia 0, né, um jogo aí que mexe muito com os dois países, né, esse confronto, dois países que receberam a Copa do Mundo Feminina, né, que foi um sucesso de sítio público, de aceitação, né, e que agora se trata no masculino. E lá no começo do podcast eu falei, né, sobre a questão do Japão, né, que novamente fez uma data FIFA esplendorosa, com 2 vitórias, né, Canadá e Tunísia dessa vez. Tinha vencido a Alemanha, venceu outros jogos bem importantes também depois da Copa do Mundo, fez uma Copa do Mundo muito boa, né, eu não sei se foi aqui no Conte Verde que eu falei, né, mas quando o Japão perdeu para o Oman nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, a sensação que eu tinha na Ásia, no geral, assim, era que as 5 seleções que mais fortes, né, Japão, Coreia do Sul, Irã, Austrália e Arábia Saudita, estavam bem estagnadas, né, porque, assim, não precisavam evoluir para se classificar para a Copa do Mundo, porque as seleções adversárias que vinham atrás não evoluíam a ponto de conseguir alguma coisa para competir com essas seleções, e acabava com qualquer time que colocasse em campo esse quinteto e se classificaria de qualquer maneira, né? E acabou que o Japão não, né? O Japão realmente evoluiu, né? O Japão tem uma seleção muito forte em comparação ao que vinha historicamente, né? E é uma seleção que evoluiu, que é muito boa, e comprova isso nos amistosos na Copa do Mundo. Não dá para comparar com a Coreia do Sul, que é uma seleção que não passa muita confiança, e não, né, a geração japonesa é bem interessante, a Copa do Mundo demonstrou isso, os amistosos recentes demonstram isso também. Não é uma seleção que vai ser campeã do mundo e tal, mas é necessário fazer uma meia-culpa aqui, digamos, porque é uma seleção que eu não esperava, que eu via que tinha uma estagnação, mas que não era, né? Eu coloquei no mesmo balaio, digamos, de todo o quinteto ali, né? Porque a Austrália voltou ao que era anteriormente de qualidade, digamos, né? Não era mais aquela seleção de 2006. O Irã também evoluiu, a Arábia Saudita é aquela seleção que também não que fez uma Copa legal, né? Venceu a Argentina, mas foi uma zebra. As zebras não têm que ser tratadas como zebras, mas o Japão não pode ser tratado no mesmo balaio que essas outras seleções, que realmente foi uma seleção que evoluiu, fica meia-culpa aqui para esse caso, porque foi uma seleção que realmente não dá para ser comparada com essas outras da Ásia aí.
E claro que essas outras 4 tem vaga cativa agora para todo mundo com esse aumento, mas o Japão tem que ser tratado diferente porque tem uma geração muito boa, de fato. Eu colocaria que a Arábia Saudita está querendo perder essa vaga cativa, então vamos ficar de olho aí, ver o que a Arábia Saudita vai fazer para se recuperar. E destacar também a Coreia, né? A Coreia que também estava numa má fase e conseguiu aí nessa da FIFA lavar a alma, né? Meter 2 goleadas. O Ismail se estabelecendo até que enfim na seleção da Coreia do Sul. Tá certo, pessoal? Fizemos nosso giro aqui na data FIFA, passamos por todos os resultados eliminatórias da Euroliga das Nações da CONCACAF, Melanésia campeã amistosos. Lembrando, jogos de eliminatórias da Copa tem os seus podcasts à parte. Já tem um podcast da América do Sul e do Brasil disponível. Semana que vem estará disponível o episódio das eliminatórias da Ásia. Fica aqui o convite para você seguir a gente no Twitter, no Instagram, no TikTok, @ponteverde_. Tem conteúdos exclusivos lá para você acompanhar análises, comentários, curiosidades sobre todo o futebol de seleções. Além de, claro, temos nosso canal no YouTube. Se você não se inscrito lá, se inscreve, deixa o like, comenta também, deixa a avaliação, se inscreva aqui no Spotify e deixe também sua interação conosco. Compartilhe com seus amigos e também participe da nossa campanha de financiamento contínuo coletivo do Apoia-se. apoia.se/ponteverde. Você tem benefícios, R$10 por mês apenas. Fica aqui nosso convite, nosso apelo para você auxiliar a gente crescer mais e mais nosso projeto. Tá certo? Agradeço demais ao Felipe que participou aqui desse Passando a Régua da data FIFA. Valeu, Felipe, pela parceria, por estar aqui mais uma vez no podcast. Valeu demais, Salaf. Gosto muito do projeto, gosto muito de falar de futebol de seleções, essa imensidão que é o futebol de seleções, 200 equipes aí espalhadas pelo mundo, né? Desde as maiores até as menores, até a Anguila, San Marino, onde tem muita história, muita questão não só geopolítica, mas também questões de ascendência, né? Muitas seleções que garimpam jogadores, algo aí que muita coisa para a gente analisar, para a gente conhecer, né? E falar de seleção é muito legal e sempre que quiser, que eu puder, estarei aqui para falar contigo sobre futebol de seleções que me encanta muito. Perfeito, a gente conta com você, Felipe, também conta com todo mundo que está escutando esse podcast para voltar por aqui para acompanhar toda essa nossa trajetória, toda a trajetória do futebol de seleções e o caminho das eliminatórias para a Copa do Mundo. Já sabe, Ponte Verde, o caminho da Copa do Mundo passa por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.